Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernanda, junto com a Daniele, vamos cooperar com essa mesa que a gente denominou como a CIF como ferramenta de inclusão social. Nós temos 5 participantes nessa mesa, e aí eu não vou demorar muito na apresentação deles, com a expectativa que eles mesmos se apresentem. Nós vamos começar com a Simone. Simone, por favor, abra a sua câmera e eu vou deixar o meu áudio para que você possa se apresentar, tá bom? Obrigada. Olá, boa noite. Eu sou a Simone. Eu posso compartilhar com vocês aqui um slide que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo. Por favor, Simone. Deixa eu ver se ele vai abrir. Abriu para vocês? Ainda não, mas eu estou à sua disposição aqui, Simone. Eu vou colocar você como uma co-anfitriã, tá bom? Ah, eu acho que eu não estou conseguindo abrir aqui para vocês, não. Eu não estou conseguindo, não. Pronto, você é uma co-anfitriã, agora você vai conseguir. Bom, então, a Fernanda, né, me convidou e eu vou entrar com vocês. Acho que eu vou falar um pouquinho, né? Eu tinha preparado um slide, mas eu acho que eu não vou Simone, conseguir aqui você me abrir. ouve? Oi? Você me ouve? Oi? Não consegui, infelizmente. Tem um botão verde aí embaixo, Share Screen, se estiver em inglês, ou compartilhar tela, se estiver Não. em português. Então, meu tá compartilhar tela aqui. Sim, clica. Ah, consegui. Consegui. Deu certo? Deu Agora certo. sim, né? Ah, que bom. Bom, eu coloquei ele. Eu vou tentar falar um pouco rápido, né? Porque a gente tem um pouco tempo, mas eu trouxe aqui, eu coloquei um, um título, né? O ser humano e suas partes em eterna construção, que é o que somos. Vamos entender um pouquinho melhor aqui nas outras coisas que eu coloquei, conforme eu vou passando. E eu coloquei nesse modelo psicossocial, né, da deficiência, que a gente considera a nossa deficiência como resultado, sim, das nossas interações e limitações, tanto individuais quanto das barreiras ambientais e sociais e as psicológicas. E então eu coloquei aqui, eu vou trazer um pouco sobre a minha história, como foi sugerido pela Fernanda, então tentei dar um resumão, tá? Vamos ver se não vai ficar muito corrido. Eu sou Simone, 42 anos, mãe do Lucas Gabriel, de 22. Eu tive um acidente de moto em 3 de julho de 2002, que resultou numa lesão medular nível T5. Eu coloquei, né, que eu sou alegre, extrovertida, independente, aberta sempre a muitas possibilidades de aprender, né? Mas o meu acidente, ele veio seguido dessa lesão medular que resultou no meu divórcio, que deixou, sim, a minha autoestima baixa, insegura, desvalorizada. E eu não conhecia o lado do preconceito, onde eu passei a trabalhar isso em mim e viver essa realidade na prática. E graças a Deus, eu acredito pela minha personalidade, eu sou uma pessoa muito persistente, tenho fé, e eu não me permiti ficar muito tempo neste quadro. Então, eu fiz reabilitação, troquei de cadeira de roda, que eu, quando comprei uma cadeira, para vocês terem uma ideia, foi minha mãe que comprou a cadeira, não tinha nem as pessoas tinham o preparo em 2002, né, de vender a cadeira, o quanto que isso é importante. E hoje, né, depois troquei de cadeira, comprei um carro, adaptei, voltei a estudar, me formei, sou psicóloga hoje. E hoje eu trabalho com mulheres, e homens também, mas muito mais mulheres, para ir trabalhar nessa questão da nossa versão, de respeitar a nossa história, entender que a nossa história, sim, é importante, de trabalhar nossas dores através do autoconhecimento. Então, aqui eu coloquei essa etapa 1.
Coloquei como etapa um, que eu acho que vocês vão entender, que é a questão da locomoção. Porque quando nós pensamos, né, no nosso psicológico, que é muito afetado, sim, quando nós nos deparamos com uma lesão medular, ou qualquer, não precisa, até a pessoa que nasceu, né, com alguma deficiência, quando nós nos deparamos com isso, geralmente a pessoa pensa, como que essa pessoa está, o psicológico? Mas no caso, por exemplo, de uma lesão medular, a gente não dá tempo de pensar sobre isso. Você precisa pensar nessa nossa funcionalidade, né? Tanto a parcial quanto a total, a gente precisa buscar como que eu vou funcionar dentro desta nova condição. Então, eu fui em busca de uma cadeira de roda boa, né? Tanto como para ela, como que ela fecha, é, como tira as rodas, o peso, tudo para que eu aprendesse a fazer isso tudo sozinha. Claro que tudo isso que eu estou falando é um resumo e tudo isso levou tempo. E, e aqui na foto de baixo, é um vídeo que eu fiz pelo Instagram, que foi onde a Fernanda conversou comigo, e até eu estava falando sobre isso, sobre o quanto, porque muitas pessoas me perguntam, como que você consegue? Eu vejo que você dirige, que você vai para um lado, vai para o outro, é, quem que te ajuda a montar a cadeira, desmontar? E eu faço tudo isso sozinha. Mas eu levei tempo e tudo eu fui aprendendo, né? Toda essa etapa. Então, tudo isso veio muito antes. Eu precisando, né, trabalhar tudo isso, encontrar uma boa cadeira e ressignificar tudo isso. Então, ali eu coloquei do físico ao emocional, por quê? Então, por trás de uma cadeira de roda, há uma interação do aspecto biológico, que são dores neuropáticas, bexiga e intestino neurogênico, espasmo, coisas que todos desconhecem. E às vezes alguém olha para você e fala: Nossa, que difícil você estar numa cadeira de roda, mas isso acaba sendo de menos, né? Isso a gente vai aprendendo a lidar. Mas para você chegar nesse nível, né, nessa condição que eu estou hoje, os aspectos emocionais foram muito abalados e você precisa ressignificar tudo isso. Então, passa muito por ansiedades, alguns entram em depressão, eu, graças a Deus, não tive isso. A autoestima cai lá embaixo, você precisa resgatar a vulnerabilidade, muitas humilhações e crenças que você pode ir criando, né? Durante esse processo que muitas pessoas não conseguem avançar uma etapa. E os aspectos, né, sociais, que vem o preconceito, que não adianta a gente falar que não existe, que as coisas estão mudando. Sim, melhorou bastante, mas eu acredito que sempre vamos nos deparar com o preconceito, né, o capacitismo, daquelas pessoas, né, eu vou dar um exemplo de capacitismo, assim, porque muitas pessoas não conhecem ainda. Mas o capacitismo, por exemplo, é, nossa, coitadinha, numa cadeira de roda. Nossa, você casou, nossa, você tem marido, mas vocês têm relação como casal? Nossa, mas como que é a sua vida? Mas que sorte que você tem de ter encontrado alguém. Coisas assim, sabe? Então, entra essa parte do capacitismo. Infelizmente, todos escutam muito isso. E ali os aspectos ambientais, que é a grande barreira, que eu até coloquei esse exemplo aqui desta foto, né? Uma acessibilidade com rampas, que não é rampa, ruas quebradas, lugares apertados para entrar, banheiros inacessíveis e cadeiras de banhos impossíveis de tomar banho sozinha. Porque às vezes eu coloquei esse exemplo aqui, porque às vezes a pessoa olha aquela rampa e fala, tem uma rampa, mas eu consigo subir sozinha? Às vezes eu vou para um hotel, eu consigo tomar banho sozinha naquela cadeira? Não. Às vezes eu preciso sempre de ajuda de alguém, então a gente está sempre precisando do outro, sendo que muitas vezes você já dá conta, você já está num estágio que você consegue. Então isso é muito complicado. E ali eu coloquei a parte da nossa terceira etapa, né, da aceitação e a importância desse nosso posicionamento. Coloquei alguns exemplos assim, né, que nunca nós vamos encontrar respostas para tudo,
e que a sua história, né, pode ser uma delas, como a minha. E não adianta você falar, Deus está te castigando, porque ou então você não anda porque você não acredita em Deus, porque você não tem fé. Já escutei muito isso. Então eu acho que às vezes faz as pessoas acabarem, ao invés de motivá-las, acaba levando, né, para um lugar muito triste, né? Como eu escutei a moça falando ali, né? O quanto ela se sente até desmotivada ali na hora, como uma incapaz no trabalho, que às vezes não tem nada a ver isso. E eu coloquei a fé, né? Que eu creio que a minha dor muitas vezes pode ser amanhã um testemunho de vida. E como hoje eu trabalho com muitas mulheres, e às vezes eu uso alguns exemplos, algumas coisas assim, até da minha vida, da vida de colegas meus, que eu vejo, eu falo, olha lá no Instagram tal, às vezes a gente vê pessoas, né, que nos motivam. E a importância do nosso autoconhecimento, a gente aceitar, né, entender o que eu aceito, o que eu não aceito, é sempre a gente saber se posicionar, saber a hora de dizer não, saber a hora de se posicionar quando você vai comprar uma cadeira, entender que você não é uma coitada que está numa cadeira de roda, que a cadeira de roda ela nos liberta, ela nos traz a libertação e não a prisão. E ali eu coloquei explicações só para quem vale a pena, né? Mas é isso que eu trouxe para vocês, um pouquinho, né, bem brevemente da minha história e a importância, né, da gente ir lutando dos nossos posicionamentos e a importância também de ter uma boa cadeira, e o quanto que a gente precisa saber nos posicionar diante dessas dificuldades que a gente vai encontrar, né? Então, e aprender a passar para o outro, né? Quando a gente vai comprar algo, alguma coisa assim, dessas nossas mobilidades, né, que a gente precisa, o quanto a gente também muitas vezes precisa saber passar para o outro, né? Eu acredito que é isso. Obrigada É, pela atenção de todos. obrigada, Simone. Excelente essa apresentação. Na Obrigada. verdade, estou bastante esses dias, né? E a CIF, como a gente tem comentado, ela é uma classificação, mas ela adota um modelo conceitual, né, que é o Uhum, modelo biopsicossocial. E esse modelo ele traz justamente essa interação entre o sujeito, né, com a sua deficiência ou não, né, com alterações no corpo ou não, com a sua doença ou não, e o uhum, ambiente, né? E aí você colocou muito bem essa interação, a questão das barreiras, que não são somente arquitetônicas, mas são também as barreiras atitudinais, né? As uhum, barreiras sociais, e que é importante a gente estar pensando também nesses facilitadores, que você também exemplificou muito bem com a cadeira de rodas, né? uhum, E vários outros recursos que a pessoa que está vivendo situações semelhantes, ela pode lançar a mão, né? Ela pode. E a CIF, ela descreve tudo isso, né? Ela fala sobre tudo isso. Então, uma forma da gente compreender, né? Melhor a saúde, compreender melhor a funcionalidade, descrever melhor isso, né? E talvez descrevendo ter acesso, né, a novas possibilidades, né, e mesmo uhum, a novos direitos sociais, né? Ela pode ser uma chave de acesso, dar um embasamento mais robusto nas reivindicações dos direitos que as pessoas realmente têm. uhum. Sim, Parabéns, gostei muito. Eu vou obrigada. passar agora, depois eu não vou abrir para perguntas agora, porque o nosso tempo está um pouco adiantado. Então, eu vou Uhum. passar agora para a Karina. Karina, por favor, abra o seu áudio, o seu vídeo e se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Karina Maristela. Eu vou ser bem rapidinha, que para apresentar eu sou rápida e aí a gente já consegue entrar no tema de fato que a Fernanda pediu para eu colocar. Meu nome é Karina Maristela, eu sou psicóloga, sou teóloga, sou mãe da Sofia e acho que esses três papéis me completaram de maneira que hoje eu posso ter um olhar diferente para tudo isso que nós estamos falando durante o dia de hoje.
A minha experiência como teóloga na igreja é muito tempo com crianças e adolescentes, depois veio a psicologia clínica, os atendimentos de grupo e hoje na maternidade. E quando a Fernanda pediu para eu falar sobre a influência da família, sobre o contexto familiar, o que eu acho mais interessante, mais válido, poderia tirar essa imagem aqui? Simone, você conseguiria, por favor, parar de fazer o compartilhamento da sua tela? Você vai compartilhar alguma coisa, Karina? Somente aquela foto que eu te pedi. Então, eu vou compartilhar aqui, porque aí quando eu compartilhar, já para o compartilhamento da Simone. Ótimo, obrigada, Fernanda. E quando a Fernanda pediu para que eu falasse sobre o contexto familiar, sobre o que seria um facilitador ou não, eu sempre vi uma distância muito grande entre o meio acadêmico, que é falado na academia, e o meio na prática, né? A história na prática. O acadêmico fala de uma inclusão, de uma realidade, mas que é muito distante, na verdade, eu não acho inclusiva de maneira verdadeira e de maneira concreta e talvez mais funcional. A inclusão, ela para mim, ela traz de maneira prática eu ensinar para essa criança, eu ensinar para esse adolescente, eu ensinar para esse meu contexto uma realidade que ele não é alguém tão diferente que precisa viver em um ambiente diferente, isolado e distante de tudo, né? E hoje eu vivi isso na prática na minha família, por isso que hoje eu me considero com autoridade para falar disso. A foto que vocês estão vendo, eu falo e me emociono até, é o meu maior case de sucesso, que é a Sofia, e hoje meu case de sucesso aí de 12 anos que vocês estão vendo está fazendo 12 anos, exatamente hoje. E, e o contexto, nosso contexto a familiar foi, entre aspas, educado a entender, a amar, a cuidar e a respeitar a Sofia como um indivíduo que é singular. Ele não é diferente, ele não precisa ser diferente, ele não precisa ser tratado de maneira diferente. Muitas vezes ele pode ter necessidades que são únicas e singulares, mas como qualquer outro indivíduo, mas não tratado como ambientes separados ou diferenciados. Isso, na minha realidade, dentro do consultório, na abordagem que eu trabalho, traz uma realidade do indivíduo, da criança e do adolescente se sentir pertencente. E esse pertencente faz com que a cura comece a acontecer de dentro para fora. Independente da condição, do diagnóstico, ele se sentindo pertencente, isso vai dar força, autoridade e clareza para que ele consiga agir em inúmeras situações. Então, quando eu falo de uma família funcional, é uma família que vai ensinar essa criança, esse adolescente, a ser um adulto seguro, independente do lugar que ele esteja, independente da situação, do diagnóstico, independente da realidade daquele momento. Ele precisa entender que a força dele vem de dentro para fora, né? A Sofia, nesse tempo todo, em 12 anos, ela nunca se sentiu uma criança, eu sou autista e sou diferente. Eu tenho um diagnóstico de autista e preciso ser tratado diferente. Hoje mesmo na escola, na surpresa da escola do aniversário, o coordenador falou assim, ela nunca aceitou que uma prova fosse adaptada para ela. Ela faz igual. Na competição que ela foi campeã aqui em Goiás, de patinação, os professores falaram que ela não precisaria de uma prova adaptada. Eu não estou falando que eu não acredito na adaptação, tá, gente? Não desvalorizo e nem estou invalidando isso. Mas existem casos e casos, e eu acredito que cada caso precisa ser olhado com carinho, com atenção, com um olhar singular mesmo. A palavra que eu uso muito é singularidade, para que eu entenda esse indivíduo como um ser que precisa ser incluído na minha sociedade, na minha realidade, no meu núcleo familiar, de maneira única. Como o outro precisa ser olhado com singularidade, a criança e o adolescente também precisa. E viver essa realidade com a Sofia me trouxe inúmeros benefícios. Me trouxe uma criança que, independente do diagnóstico que foi dado, ela mesma não se sente uma pessoa diferente, melhor ou pior, ou validada demais ou invalidada. A gente não sente essa diferença, a gente não sente um contexto diferente. E eu quis deixar a foto para vocês porque hoje ela é o que me traz
de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já pesquisei, de tudo que eu já fiz parte, mas ela é a minha história que me traz autoridade para isso. Obrigada, Fernanda. Parabéns, parabéns, Karina. Muito boa sua apresentação. A gente conversou também bastante, né? A gente estava falando sobre essa questão dos fatores ambientais, né? E dentro desses fatores ambientais, entra muito a questão das atitudes, né? E as atitudes das pessoas em volta, inclusive a família próxima e alargada, ela pode ser tanto funcionar como uma barreira, como facilitador ambiental. E aí a gente colocou aqui muito o seu exemplo como uma forma de mostrar, né, o quanto a família pode ser um facilitador, né? E a Sim. gente vê muito, né, refletindo na funcionalidade da Sofia. Parabéns, né? E obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Eu vou chamar agora, então, rapidamente a Flávia. Aí peço que ela se apresente e compartilhe a tela dela, se ela tiver interesse nisso, tá bom? Obrigada. Oi, Fernanda. Oi para todos. Estão me ouvindo? Sim, Flávia. Ah, que ótimo. Então vamos lá. Primeiramente, eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar com vocês. Vocês sabem como a Anfibro apoia, né, a CIF e a importância da CIF para nós, fibromiálgicos. Então, me apresentando, eu sou a Flávia Mesquita, presidente da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas, que é a Anfibro. E a Anfibro, para vocês entenderem um pouquinho como ela nasceu, né? Ela nasceu no Rio Grande do Sul, a Anfibro, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade para o Rio Grande do Sul, nossos amigos gaúchos, que nós temos até bastante voluntários ainda lá no Rio Grande do Sul. E nasceu lá com a intenção de lutar pelos direitos dos fibromiálgicos, principalmente na questão de políticas públicas, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui sobre a importância da CIF, essa ferramenta, como inclusão social, no sentido de realmente acesso a direitos sociais, né? Então, a gente sabe que a CIF, ela é uma ferramenta que complementa a CID, e uma não substitui a outra, né? Então, ela veio para classificar a situação das pessoas de uma forma mais complexa do que simplesmente dar uma nomenclatura, né? Por exemplo, eu tenho a fibromialgia e é um diagnóstico, né? É uma nomenclatura. Para vocês entenderem o que é a fibromialgia e eu continuar falando sobre isso, a fibromialgia ela é um problema no sistema nervoso central, uma desregulação no sistema nervoso central, onde nós não temos nada visível, né? A nossa doença ela não é visível. Então, nós sofremos muito estigma social, muito. Porque quem olha para a gente, nós estamos bem, nós não temos nada para para a pessoa mensurar a nossa dor, mensurar os nossos problemas, né, diários. E ela traz problemas diários por quê? Porque nós temos, é uma doença muito complexa, nós temos vários fatores que desencadeiam a fibromialgia e vários sintomas, ela é de múltiplos sintomas, então, fadiga, dor constante 24 horas por dia, distúrbio do sono, distúrbio cognitivo e por aí vai. São diversos sintomas, né? Só que cada um sente de forma diferenciada, né? E existem graus e sintomas diferentes, né? O que eu sinto, os meus sintomas são diferentes de uma outra pessoa fibromiálgica. E o grau de intensidade é diferente de outra pessoa, né? O meu grau é diferente de outra pessoa. Então, e além de tudo, não existe um biomarcador. Então, a gente não tem um exame para diagnosticar a fibromialgia, é totalmente clínico, né? Então, realmente, para vocês entenderem a complexidade dessa doença, né?
Então, quando eu falo que eu tenho a fibromialgia, eu tenho um diagnóstico. Mas ninguém consegue descrever só por um diagnóstico, uma nomenclatura, qual é o meu nível de participação na sociedade, né? Não vai descrever minhas alterações funcionais e estruturais, não vai descrever minhas barreiras ou facilitadores, né? E já está bem claro na literatura que a fibromialgia, então, como eu falei, ela tem múltiplos sintomas, ela tem intensidades diferentes, não tem o biomarcador, então, só o diagnóstico, padronizar um tratamento, também não vai melhorar a nossa qualidade de vida, porque não tem como padronizar algo tão complexo. E aí é que entra a importância da CIF como ferramenta de inclusão social, né, no sentido, principalmente, de acesso aos direitos. Então, assim como não podemos padronizar um tratamento, a gente também não pode padronizar benefícios, né? Cada um sente de forma diferente, barreiras diferentes, graus diferentes, restrições diferentes, né? Então, como vamos criar políticas públicas padrão? Não tem como, né? É, então, quando a gente fala de avaliação biopsicossocial, quando ela é necessária? Justamente quando a gente precisa decidir sobre conceder ou não determinados direitos. E aí a Anfibro entendeu isso muito bem e foi além, né? Junto com a CIF Brasil, criou lá em 2020, na época ainda com o fundador, né, o nosso querido Dani, que faleceu na Covid, Daniel Lenz, criou um PL, que é o Projeto de Lei de Saúde Funcional baseado na CIF. E, recentemente, em Acrelândia, no Acre, foi sancionada a primeira lei da saúde funcional, que é a Lei 876 de 2024. Então, eu vou ler aqui o que diz essa lei. Ela diz sobre o uso em conjunto das versões atualizadas da CIF e da CID para elaboração de laudos. Olha a importância dessa lei. Diz que todos os direitos sociais que necessitem de avaliação do estado da saúde da pessoa deverão ser concedidos mediante avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. Ela também pede pelo menos uma equipe de saúde funcional em cada nível de atenção à saúde. Ela diz que é responsabilidade da equipe da saúde funcional a articulação entre unidades e especialistas, então ela interliga, né, esse fluxo de referência e contra-referência, tá? Então, para nós, fibromiálgicos, é muito importante essa ferramenta estar inserida no sistema público de saúde, porque só assim que nós vamos poder lutar de forma justa, né, pelos nossos direitos, somente com essa ferramenta. Então, eu ressalto aqui a importância dessa ferramenta e eu tenho certeza que não é só para fibromialgia, mas eu estou dando esse exemplo, né, dentro do nosso meio, né, da fibromialgia, para vocês verem como uma doença tão complexa, ela necessita de uma ferramenta como a CIF, para trazer mais dignidade para a gente. É isso que eu tenho para falar. Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Parabéns, Flávia. Eu só estou falando parabéns, porque realmente eu estou gostando muito de todas as apresentações. Meus olhinhos estão até brilhando. Parabéns a todos, né? Eu acho que a gente foi construindo meio a distância, tudo, mas a gente vê que é tudo um pouco interconectado, né? Porque, na verdade, a CIF, ela fala um pouco de tudo isso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a minha apresentação, mas eu falei que a pessoa, quando ela se apropria do conhecimento da CIF, né, a pessoa, usuário de saúde, paciente, ela tem o conhecimento dela se amplia sobre a sua própria saúde e isso vai sair um pouco da visão que ela tem do corpo e ela vai começar a ver as questões sociais, as questões ambientais, e isso vai incluir também os seus direitos sociais, né? E
é claro que a CIF ela começa a se apresentar dessa forma, como você falou mesmo, como uma ferramenta, né, para permitir que a pessoa descreva, né, e é claro que ela vai precisar, junto de uma equipe profissional, de médicos, fisioterapeutas, né, e às vezes até da equipe de advogados e tudo, para ajudá-la nesse processo, mas a CIP é a ferramenta que vai estar trazendo essa comunicação igual, essa linguagem comum entre os profissionais, entre o paciente, e apresentando isso de uma forma clara, né? Para que a pessoa consiga reivindicar e ter sucesso nos seus argumentos, né? E sucesso nas suas iniciativas para obter os seus direitos. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu não vou demorar muito, gostaria de demorar com cada um de vocês bastante, mas não posso. E eu passo agora para o Scopone. Scopone, se apresente, por favor, se você quiser compartilhar sua tela, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou o Scopone de Ji-Paraná, Rondônia, região norte do Brasil. E eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a doutora Fernanda. A gente se conheceu no SARA, lá de São Luís, Maranhão, Rio de Janeiro. O meu filho ele é PTC, que é pé torto congênito, e ele faz tratamento lá na rede SARA. E eu conheci a doutora Fernanda e ela me convidou para estar participando com vocês aqui. E que legal, né? A gente não combina nada, nós não nos conhecemos, e a gente vai conversando e as histórias vão se encaixando. Isso é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou Scopone, policial penal, sou ex-jogador profissional, sou graduado em Educação Física e presidente do Grupo da Inclusão que nós criamos aqui na região de Ji-Paraná, Rondônia. E achei interessante o testemunho da Simone, porque o que a gente procura aqui dentro do Grupo da Inclusão, o principal objetivo nosso no Grupo da Inclusão é justamente trabalhar a autoestima. E quando eu estava estagiando, eu consegui uma vaga lá na APAE, e chegando na APAE, eles me jogaram para trabalhar na ecoterapia. E eu não sabia, não entendia muito sobre a ecoterapia, que é terapia em cavalos. E o que eu percebi nessa ecoterapia? O que a Simone disse, pessoas depressivas, né, autoestima lá embaixo, tanto a criança como também a mãe. Até eu tenho um relato de uma mãezinha que ela fala, a mãe é deficiente também, né, pelo fato de ela tirar parte do tempo para cuidar do seu filho. E eu comecei a pensar nisso. E aí eu convidei o Samuelzinho, ele é PC, e ele fazia terapia lá. Eu convidei ele para a gente ir para o esporte, eu sempre gostei de jogar bola, né? E ele começou a gostar. E com isso eu percebi que a autoestima do Samuel mudou. Os pais deles me procuraram e falou, Scopone, você está transformando a vida do meu filho. Porque o Samuelzinho ele tinha tentado suicídio, né? Estava depressivo. E a partir de um gesto que a gente teve, um gesto simples, de um simples convite que eu fiz para ele, como convidar qualquer um outro amigo para ir para o futebol, e ele foi, gostou, e aí eu tive a ideia de fazer algo a mais. Eu vi que era importante a gente trabalhar a autoestima, igual disse a Simone. E aí nós teve uma corrida inclusiva, uma corrida natalina de inclusão, voltada para a inclusão, e eu nunca tinha participado, e convidei ele para correr com a cadeira de roda. Cadeira simples, a gente não tem a cadeira adaptada para corrida. E eu falei, Samuel, vamos do jeito que dá. E a gente foi, e ele gostou demais, e foi um sucesso. E dali eu tive a ideia de convidar mais pessoas para trabalhar o esporte adaptado, porque eu vi que a gente colheu resultados. E aí nós participamos também, depois de uma segunda corrida, a primeira foi só o Samuelzinho. A segunda corrida já foram 10 cadeirantes. Então, aí eu me empolguei e a gente criou o Grupo da Inclusão. Foi até um amigo meu, Jean Carlos, que faleceu de Covid também, um dos braços direitos meu aqui do Grupo da Inclusão. E nós tivemos a ideia de criar um grupo de WhatsApp para trabalhar essa autoestima das pessoas. E a gente começou a fazer encontros com tereré, que a gente tem costume de tomar tereré, sair para
algum evento. Por exemplo, aqui está tendo a Rondônia Rural Show, um evento da região norte aqui muito conhecido, e todo ano a gente leva eles, a gente aluga um ônibus, vai todo mundo junto e misturado, e a gente faz aquela festa. Por quê? São pessoas esquecidas da sociedade, pessoas esquecidas do poder público, e através do grupo da inclusão a gente começou a tirar essas pessoas de dentro de suas casas e conhecer a história de cada uma, e dentro de suas limitações a gente poder encaixar em algo que elas possam fazer. Alguns precisavam estudar, e quando a gente criou esse grupo, a importância do grupo. Sempre eu falo para eles, a gente junto, a gente é muito forte. Nós conseguimos encaixar alguns nas escolas, correr atrás de cuidador, e outros queriam jogar o esporte, participar de esporte adaptado, a gente foi atrás também. E começou esse grupo a crescer bastante, ficou super conhecido, né? Tanto é que hoje a gente está participando aqui com vocês. E essa é a história, né, do grupo da inclusão. E a gente trabalha também dentro do nosso grupo da inclusão, trabalhando a autoestima, a gente também não deixa. Às vezes parece um pedido de uma cadeira de roda, aí a gente teve a ideia de fazer o pedido pela internet. Nós fazemos o pedido, o grupo da inclusão precisa de você, e tem uma pessoa que saiu do hospital, está acamada e precisa, com urgência, de uma cadeira de roda. Porque a gente sabe que tem o direito adquirido, só que tem que montar o processo, às vezes demora um pouquinho, né? Então a gente teve essa ideia de fazer um pedido pela internet aqui na nossa cidade, e foi um sucesso. Questão de segundos a gente consegue ajudar as pessoas aqui. Teve uma ideia que eu tive também no Covid. Você vê, nós precisamos tantas pessoas, e eu tive a ideia, falei, por que a gente não vai aos mercados fazer pedido de alimentos, para a gente montar cestas básicas para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil, que era o Covid. E é um fato que eu gosto sempre de frisar, porque em menos de 15 dias nós conseguimos, na frente do mercado, o grupo da inclusão lá com todas as suas limitações, nós conseguimos mais de 150 cestas básicas para ajudar aquelas pessoas. Você vê, o grupo da inclusão que tanto precisa, estava ajudando as pessoas. Então, a autoestima, e eles ficam super animados. Eu tenho um exemplo aqui também do Guilherme. O Guilherme, então a galera está filmando aqui. O Guilherme, ele é PC também. E o Guilherme, o Samuel, eu falei lá atrás, ele tentou uma vez suicídio, o Guilherme tentou 2 vezes. Ele não conseguiu porque a limitação dele, graças a Deus, né? Chegaram a tempo e não conseguiu. E o Guilherme, ele tem dificuldade na fala. E hoje, o Guilherme, ele é palestrante comigo. Nós fazemos palestra sobre inclusão e motivação, nossa palestra. Então, a gente conseguiu tirar uma pessoa do suicídio, da tentativa de suicídio, e hoje ela faz palestra motivacional. E ele estuda, o sonho dele era estudar, a gente conseguiu uma vaga para ele estudar, ele está estudando no supletivo, e está uma bênção de Deus. É um dos meninos que mais me ajuda, mais me motiva a sempre estar caminhando nessa luta da inclusão, né, que a gente sabe que não é fácil. E o que a gente busca? Não somos coitadinhos, né? Existe a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente sabe também, eu que estou no dia a dia da inclusão aqui, a prática ela acontece muito pouco. Ainda falta muito respeito com a inclusão, né? Simone destacou muito bem ali as dificuldades que ela passa no dia a dia, uma calçada mal feita, não tem acessibilidade, não tem o respeito, e isso é a luta, é um deserto que a gente precisa passar, e eu falo para eles, olha, fácil não é para ninguém, só que a gente precisa deixar de ser coitadinho e ir para a luta. Uma coisa que eu cobro também é não ao vitimismo, né? Não é porque você está numa cadeira, não é porque você tem uma limitação que você vai usar aquilo para se beneficiar. Então, eu cobro muito isso também. Como policial penal, eu sou bem rígido com eles. E hoje eu tenho o meu filho Gabriel, a minha filha Isadora, e tem mais 150 filhos adotivos aí, esse trabalho que a gente faz com a inclusão, que me dá prazer a cada dia. E aqui em casa é envolvido eu, a minha esposa, a Gislaine, a Isadora, o Gabriel. O Gabriel é o que cuida aqui, ó. Tem um menino aqui também, o Rinaldi também. Eles que cuidam da mídia aqui do Scopone, cuida da mídia do grupo da inclusão, para a gente sempre levar para as pessoas a autoestima. E nós criamos também, vocês me atentem aí no tempo, viu, gente? Eu não marquei. Mas nós criamos também, no Covid, nós criamos a Live da Inclusão, porque ninguém podia sair de casa, né?
E eu falei, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. E com a live da inclusão, qual que era o objetivo? Nós fazemos quase que um trabalho psicológico. Toda semana a gente faz a live. E aí a gente reveza. Toda semana vem um diferente. Vem autista, vem síndrome de Down, vem PC, vem osso de vidro e tantos outros. Então, e eles se sentem bem, porque isso aqui é uma autoestima para eles. A gente até brinca assim, eles se sentem como se estivesse apresentando o Jornal Nacional. Porque é uma coisa simples, né? Mas para eles é muito importante. Então, eu tenho como um trabalho psicológico semanal, fazendo esse rodízio, que não dá para trazer todos, né? O espaço é pequeno. E a gente faz isso aí com muito carinho, com muito amor. E o nosso objetivo é expandir o grupo, né? Para que mais pessoas conheçam, para que possam alertar mais pessoas. A minha experiência lá atrás, que nem o Gabriel, que é PTC, Petor Congênito, há 20 anos atrás, hoje está com 21 anos, a minha luta, que não seja em vão, que eu possa passar para essas pessoas a experiência que eu tive lá atrás, né, com todas as lutas, com todas as dificuldades, que eu possa trazer para eles, para esses marinheiros que eu falo, né, de primeira viagem, que está entrando nesse mundo da inclusão agora, que a nossa experiência possa fazer valer. É isso aí, gente. Eu estou sendo bem breve. Geralmente, as minhas palestras de 45 a 1 hora, mas eu estou resumindo para vocês e eu espero ter ajudado vocês aí e quero que vocês conheçam o Grupo da Inclusão. Facebook é o Grupo da Inclusão, temos no Instagram, vocês conhecerem um pouquinho melhor, lá tem vídeos motivacionais, é bem legal. E a gente está lutando por aqui porque a gente quer respeito. Muito bem, Scopone. Muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar toda essa história que é linda para conosco, né? Na CIF, as associações, né, as organizações, elas são classificadas ainda dentro de fatores ambientais, né? Então, esse modelo biopsicossocial, ele considera que as pessoas, né, se reunirem, se agruparem em associações, essa associação, ela contribui para a melhora da funcionalidade. Essa é a sua história que você está compartilhando com a gente. E essa mesa que a gente criou também tem essa finalidade. Tem essa finalidade de fazer com que vocês sejam conhecidos, vocês se conheçam e que vocês sejam conhecidos pelos profissionais, né? Porque a gente pode falar sobre vocês, sobre a funcionalidade, sobre as barreiras, mas vocês falam tudo isso com muito mais propriedade, com muito mais beleza, né? Então, muito obrigada que essa mesa, esse momento, esse espaço que a gente criou aqui, ele frutifique, né? E que a gente possa continuar trocando experiências entre nós, os profissionais, que a gente tem que trabalhar juntos, né? E a CIF pode ajudar nesse diálogo entre nós. Tá bom? Muito obrigada. E eu passo agora para o nosso último palestrante, que é o Ricardo. Ricardo, por favor, se apresente. E se você quiser compartilhar sua tela, tá bom? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Bom, meu nome é Ricardo Shimozakai. Ricardo Shimozakai adquiriu sua deficiência em 2001 num tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimozakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. No Ibirapuera, em show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim.
No CrossFit, exercita os braços. Acesse a guia rebaixada da calçada. Na montanha-russa, grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana, usa cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado sobe a rampa até o Jeep. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimozakai. Eu trago aqui um exemplo do esporte. Eles têm a classificação funcional. Então, um bom exemplo é o basquete em cadeira de rodas. Não sei se vocês sabem como funciona, né? Mas eles passam, na verdade, todo atleta passa por uma classificação funcional, né? Para saber, porque não é baseado na deficiência, é baseado na capacidade que ele tem. Então, o classificador, ele manda você levantar o braço, girar, inclinar, fazer vários movimentos para ver a sua capacidade, né? E daí ele te dá, vamos dizer que uma classificação, uma nota, né? Vamos dizer. No basquete vai de 1 até 1,5, 2, 2,5 até 4,5, certo? E aí você tem que compor o seu time de 5 pessoas que você pode colocar até atingir 14 pontos. Então, vamos dizer, não dá para colocar 5 jogadores de 4,5 pontos. Você tem que mesclar gente com mais capacidade, com menos, e nisso fazer um jogo, né? Então, a classificação funcional no esporte é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu vou trazer isso daqui para o turismo, porque para o turismo e para a acessibilidade no geral, né? O turismo de aventura também é uma coisa muito, muito interessante. Isso daqui é um exemplo, uma tirolesa, né, que foi adaptada para pessoas com deficiência, porque a tirolesa comum, ela é uma cadeirinha de cintas, cordas, e ali uma pessoa com tetraplegia, por exemplo, ficava de ponta cabeça. Então, nessa foto da esquerda, eles criaram uma tirolesa com uma cadeirinha, né? É uma cadeirinha em que você vai sentado, você não precisa ficar segurando, ele tem cintas de segurança, então até um tetraplégico consegue ir, certo? Até o dia em que uma pessoa, em que a deficiência dela não permitia dela ficar sentada, ela só conseguia ficar deitada, e ela não conseguiu ir nessa tirolesa. Então o pessoal pensou, e daí criou esse modelo na foto da direita, que é a tirolesa voadora, em que a pessoa vai deitada, né? Isso é interessante porque foi pensado para a pessoa com deficiência, mas isso é interessante para qualquer pessoa. Sabe que esse modelo de cadeirinha da esquerda, né? Outras pessoas sem deficiência ficavam questionando, que fala assim, mas isso daí é só para pessoa com deficiência? Eu não posso ir também? Me parece mais confortável, mais seguro, né? Tanto que o lugar teve que fazer mais cadeiras desse tipo para atender ao público sem deficiência. E daí eu desenvolvi, né, um conceito, né, que se chama acessibilidade funcional, porque acessibilidade, às vezes o pessoal faz de uma forma, o pessoal, às vezes, muita gente segue normas, né? Leis e normas, mas que às vezes as normas elas não retratam exatamente uma funcionalidade. Até porque as leis e normas às vezes não são feitas por pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência nem são consultadas. Então acabam saindo uma coisa com muitas falhas. Se você vê essa foto, isso daqui é a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Isso daqui é a entrada dela. Ela tem uma escada, né, de 4, 5 degraus,
e tem uma plataforma. De acordo com a norma, poderia ser considerado um lugar acessível. Só que essa plataforma, ela funciona somente com um funcionário tem que destravar ela com uma chave. E onde fica esse funcionário? Ele fica lá dentro. E aqui fora não tem como você chamar ele. Então você tem que pedir para alguém entrar lá dentro para chamar o funcionário para vir destravar essa plataforma. E vocês podem ver que e tem espaço suficiente para você fazer uma rampa. Então, quem projetou isso não pensa em funcionalidade. Até também é, uma rampa daria muito mais autonomia à pessoa com deficiência, seria muito mais barato, né, do que ficar, porque a plataforma ela precisa de manutenção e tudo mais. Então, é uma acessibilidade que não funciona, né? Vamos dizer, na prática não funciona. Está de acordo com a norma, mas não funciona. Mas você tem outras questões. A informação é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque há muitos lugares acessíveis, só que muitos lugares são desconhecidos por falta de informação. Então, por exemplo, você tem hotéis aí que têm acessibilidade, mas quando você entra no site, você não vê é, o- uma informação de que os quartos são acessíveis. E tem muitos lugares, né? Uma outra vez, por exemplo, eu fui, uma colega audiodescritora foi me chamar ali para ver uma exposição que ela tinha colocado a audiodescrição num Sesc aqui de São Paulo. Era muito, muito legal. Só que acontecia isso, não tinha a informação no site ali do Sesc que essa a exposição tinha audiodescrição. Então, como é que o cego vai saber que existe uma exposição com audiodescrição? Só se ele for lá e ver sem querer, porque ele não consegue fazer essa pesquisa prévia porque não tem a informação. Aqui nessa foto, uma igreja, uma escadaria, mas você tem um símbolo ali informando que tem um acesso ali do lado esquerdo, né? Então, a gente tem o Teatro Municipal de São Paulo, ele também é uma escadaria enorme, mas ele tem uma plataforma no lado esquerdo ali, atrás de uma porta ali. Só que não tem sinalização, só que não tem essa informação no site, só que não tem informação em lugar nenhum. Então, um turista, por exemplo, chegou ali, em frente ao Teatro Municipal, ele só vê a escadaria, ele pega e vai embora, né? Porque não tem uma informação. Então, a informação é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. A gente aproveitar, às vezes, o mais difícil já foi feito, que é colocar uma plataforma, alguma coisa. Agora, o pessoal negligencia muito a informação. Um outro negócio que ah, eu vejo como falha de uma funcionalidade, vamos dizer assim, é que o pessoal pensa a acessibilidade para uma pessoa. Um bom exemplo é o transporte, por exemplo, os ônibus urbanos, ali só cabe uma cadeira de rodas, né? Só que eu tenho vários colegas cadeirantes, e eu quero passear, então não precisa ser muito, não, basta uma pessoa, eu e mais um outro cadeirante, são dois cadeirantes. Como é que a gente vai pegar o ônibus para ir no museu? Não dá, a gente não consegue, a gente não pode. Ele vai ter que ir em um e depois eu vou ter que ir em outro, a gente vai gastar um grande tempo, uma logística. Essa foto é um ônibus turístico lá da Alemanha. Isso daí, eles conseguem colocar até 12 cadeirantes, certo? Eles retiram, as poltronas não são móveis, então elas são travadas no chão com segurança, mas se você precisar, você tira e coloca os cadeirantes ali, eles são fixados ali, a cadeira
no chão, com segurança e tudo mais. Isso daqui não existe no Brasil, porque a figura da pessoa com deficiência, às vezes, é ele viajando com a família, com um monte de gente cuidando dele, mas ele é um único. Agora, e os grupos? Como falei, às vezes não precisa nem ser um grupo enorme, você e mais um. Tem amigos aí, cadeirantes ou pessoas com deficiência que namoram entre si. E como é que o casal vai para os lugares? Então, às vezes a acessibilidade funciona só para um, não funciona para mais de um. E uma outra coisa, eu chamo aqui de acessibilidade permanente e trago o exemplo das praias acessíveis. Aqui no Brasil, os modelos de praia acessíveis, elas são temporárias, né? Elas funcionam em dias e horários e locais específicos. Então, geralmente, final de semana, de tal hora a tal hora, das 9 às 15 horas, por exemplo. Se você não for em tal dia e tal, nesse horário, você não pega. Então, se você for visitar o lugar de segunda a sexta, você não tem praia acessível. É. E aqui é Barcelona. Barcelona, eles têm na praia uma passarela de madeira permanente. Ela fica ali. Você quer ir ver a lua na praia às 3 horas da manhã? Você vai, a acessibilidade vai estar aí. Você não precisa escolher dia nem horário. E essa cabine aí é um vestiário para você trocar de roupa, tomar banho, tem chuveiro acessível e tudo mais. Então, eu mesmo, eu fui visitar, a primeira vez que eu fui tentar visitar uma praia acessível lá no Rio de Janeiro, aconteceu isso, o negócio, quer dizer, era para ser domingo, só que choveu e não teve o projeto. Só que eu ia voltar no dia seguinte, então voltei, acabei que eu não conheci, porque o esquema não funcionou. E a gente tem que pensar, né, na oportunidade de escolha, né? Às vezes, é, um exemplo, aqui é um estádio, né, que fizeram para a Copa, então colocaram espaços, mas um exemplo bom também para colocar para vocês são os hotéis, que tem às vezes categorias diferentes, né? Tem o quarto standard, o quarto executivo e a suíte presidencial. Só que o quarto acessível, eles colocam quase como se fosse uma categoria. Falei, eu tenho pouco dinheiro e quero o quarto standard, que é o mais barato. Só que eles falam, não tem quarto standard acessível, só tem o quarto acessível. Ou você fala, eu quero conforto e tenho dinheiro, eu quero ficar na suíte presidencial. Fala, eles falam, não tem suíte presidencial acessível, só tem o quarto acessível. Então você, às vezes, você não tem oportunidade de escolha. O pessoal meio que escolhe para você. Você vai no teatro, é só aquele espaço que eles decidiram, às vezes num lugar de é, baixa visualização, é muito ruim, então não tem outros espaços espalhados pelo teatro em que você pode escolher. Então, esse é um outro dificultador que às vezes o pessoal também não pensa. E daí a importância de chamar um profissional. Isso daqui é um banheiro lá em Juiz de Fora, no museu, em que eles disseram que foi projetado por um profissional, um arquiteto especialista em acessibilidade. Mas você vê que, para mim, acho que nem uma pessoa, não precisa nem ser um arquiteto. Você consegue ver, eu não consigo ali entrar para usar pia, porque ele colocou na frente, né, do vaso sanitário. E às vezes nem a transferência para o vaso sanitário às vezes fica legal. E esse banheiro, ele tem espaço. Era só colocar as peças em lugares diferentes. Só que esse especialista aí, ele não fez a coisa direito, né? E é isso. Negócio para quem quiser aí, meus contatos, para ficar mais fácil de me achar, procure no Google Turismo Adaptado também, que vocês entram no site, ele vai ser direcionado aí.
negócio tem minhas redes, né? Eu posto bastante coisa no Instagram e os artigos ali no blog. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigada. Eu estou muito agradecida a todos. Foi muito interessante a sua exposição, né? Eu acho sempre interessante, e eu falei um pouco sobre isso, a gente trazer o paciente, a pessoa que vive com incapacidade, para a gente entender a perspectiva dela, né? A CIF é uma forma de ajudar nesse diálogo, mas o paciente, né, quando ele é ativo, né, e essa nossa vontade é que ele seja ativo dentro do seu processo de tratamento, ele é esse exemplo que vocês nos dão, ele está na sociedade, ele está vendo e ele está atuando. Então, eu agradeço não só pela palestra, mas pela sua ação na sociedade, como uma pessoa que divulga o ponto de vista das pessoas que têm essas necessidades, né, que precisam desses ajustes, e porque esse trabalho, esse seu trabalho de todos esses que nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje, é que a gente está realmente construindo uma sociedade diferente. Muito obrigada, foi muito bom mesmo. Eu vou abrir agora para perguntas, comentários, né? E vocês também podem trocar mais alguma coisa que vocês quiserem entre si, tá bom? Muito obrigada. Eu vou abrir agora para outras pessoas. Eu quero ser o primeiro a comentar, Fernanda. Muito obrigado pela organização da mesa. Meu nome é Eduardo, muito prazer em conhecer vocês. Eu sou o diretor do Grupo SUS Brasil, presidente da associação. Eduardo, você está falando? Sim, eu estou falando. Está muito baixo o meu microfone? Vocês conseguem me ouvir bem? Está muito. Ok. Não, ninguém me ouve? Eu estou ouvindo, tá ok. Está ouvindo bem? Sim, tá ok. Tá ok. Então, eu quero agradecer muito vocês, porque essa aqui foi a melhor parte da... Continua mudo. E agora? Vou mandar uma mensagem para ela. Acho que só ela que não me ouve, né? Não, mas eu estou ouvindo. Tá Pode ok, ser ela. Tô ouvindo aqui também, Eduardo. Tá ok. Como eu estava dizendo, é a melhor parte, né? Porque a gente tinha que inverter, colocar os doutores para ouvirem e as pessoas para falarem, né? Essa inversão é necessária, a gente só abriu essa mesa, mas a gente podia ter um tempo muito maior para que vocês pudessem compartilhar aquilo que vocês têm a compartilhar. Muito obrigado. Eu quero abrir aqui mais para fazer um comentário do que para fazer perguntas. E a respeito da Flávia, que já saiu, a presidente da Anfibro, ela mencionou um projeto de lei, me mencionou, né, fez menção a mim e falou do Daniel Lenz, que faleceu por Covid. E eu preciso contar o que houve. Eu tive o primeiro contato com políticas públicas em âmbito nacional há uns 15 anos atrás, justo quando o governo fazia o primeiro movimento para a rede de atenção à pessoa com deficiência. Aquela rede de atenção ela foi criada junto com a política de saúde funcional, eu fazia parte dessa equipe da política de saúde funcional, e essa rede, assim, infelizmente, a nossa equipe foi vencida, porque nós éramos contrários à existência da rede, e a explicação é que a rede influenciou a criação de vários centros especializados, só que esses centros especializados, embora pudessem oferecer no local um grande serviço, os recursos financeiros gerados e distribuídos para as prefeituras iam apenas para o centro especializado. Significa que muitas cidades conseguiam adaptações, cadeiras de rodas, tecnologias, órteses, próteses, tudo mais, atendimento, mas todo o resto da cidade não era adaptado, ou seja, a pessoa podia ter uma cadeira de rodas motorizada e adaptada, mas ele não tinha nem calçadas para andar,
muito menos ruas, nem ônibus adaptados, nem nada. Isso não fazia sentido desde o início, por isso que nós fomos contrários. Mas, em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar no município de São Paulo, que se chama Barueri, e lá, por 3 anos, nós implantamos a política municipal de saúde funcional, mas eu já não estava mais assim tão aplicado em dar atenção a políticos que antes me chamavam para fazer apoio técnico. E eu estou comentando isso porque quando o Daniel Lenz, presidente da Anfibro, me procurou em 2019, eu não dei atenção para ele. Nenhuma atenção. Nenhuma atenção é um exagero, porque eu mandei para ele o que ele pediu, tudo que eu tinha da política de saúde funcional, afinal estava tudo parado, nada tinha andado, o governo insistindo na rede de atenção à pessoa com deficiência, e essa rede, como eu digo, ela se resume a distribuir recursos financeiros, 400 mil, 200 mil por mês, mais a construção do centro especializado, mas focado só no centro especializado, quer dizer, aquilo que realmente importa não era feito. Eu me refiro a mudanças arquitetônicas, ou seja, a vida da pessoa não era olhada, era como se fosse consertar as pessoas como mecânicos, como se as pessoas fossem carros, mas sem olhar para o ambiente, sem adaptar nada. E aí, quando o Daniel me procurou, dizendo que tinha um projeto de lei, e a única coisa que eu fiz foi encaminhar para ele toda a documentação que eu tinha, tudo que o grupo havia produzido, toda a política e tudo mais. Ele falou comigo outras vezes ao longo de 2020, até que ele disse que ia fazer um projeto de lei, que ia seguir não só para defender os direitos das pessoas com fibromialgia, mas todas as pessoas que vivem com doenças crônicas. E tentou falar comigo algumas vezes, né, a respeito, mas de fato eu não dei muita atenção, até que ele não falou mais, sumiu. E como ele sumiu, a última vez que ele falou comigo, ele estava internado, ele disse que estava no hospital, internado, mas conversando muito bem, falou, olha, eu vou me reunir com o deputado, nós vamos levar o projeto de lei adiante, eu aproveitei tudo que vocês fizeram e criei um projeto de lei e tal. E como ele sumiu, mais um, né? Mais um, como eu já também não estava muito empolgado, né? Ocorre que naquele mesmo ano, aí eu já estou falando de 2021, mas no final do ano, eu fui convidado por um município que se chama Campina Grande, no Nordeste, na Paraíba, que era um município com interesse na política de saúde funcional, e aí eu fui procurar na internet coisas novas sobre o tema, e eu encontrei o projeto de lei. E esse projeto de lei era o projeto de lei do Daniel Lenz. Quando ele me ligou, eu estava no hospital, ele estava com Covid, ele faleceu. No entanto, antes de falecer, ele conseguiu, de fato, falar com o deputado, e o deputado, de fato, submeteu o projeto. É o PL 1673 de 2021, e eu perdi a oportunidade de conhecer o Daniel Lenz de verdade. Então, eu acho que, assim, eu convivi muito com entidades, associações, conselhos profissionais, instituições privadas, políticas, municipais, estaduais, nacionais, mas eu vejo que o interesse e fazer com que a coisa de fato ande só vem mesmo da sociedade. É o único movimento real, forte, verdadeiro e com interesse genuíno nas pessoas. Essa é a minha visão. Não vejo nenhum governo de direita ou de esquerda verdadeiramente interessado na inclusão, é por isso que a Associação Internacional existe, e eu acredito que as pessoas em si, unidas, conscientes, conseguem levar adiante as necessidades e promover a inclusão que a gente espera. É isso que eu gostaria só de comentar e agradecer muito a vocês. Pedir mais uma vez para que vocês coloquem os seus contatos, porque eu vou enviar. Nós temos 96 inscritos, né, embora as pessoas não estejam todas aqui agora, mas para que eu possa enviar por e-mail, vocês vão receber vários e-mails aí ao longo do dia, e para colocar vocês em contato com todo o público que se inscreveu, tanto profissionais, professores, todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado, Fernanda. Obrigada.
Muito obrigada, gente. Então, vamos considerar. Tem mais alguma pergunta? Acredito que não, né? Então, vamos considerar como encerrada a nossa mesa. Muito, muito obrigada. Espero poder encontrar com vocês mais vezes em outras oportunidades. Um abraço para todos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.